Quando foi que nós paramos de brigar contra a exploração dos nossos corpos e começamos a brigar entre a gente? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje a gente vai falar sobre o movimento das mulheres trans, sobre o direito das mulheres trans, juntamente com nós, mulheres, porque no final somos todas mulheres, somos todas amigas, somos irmãs. Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres. E a gente vai estar falando sobre isso porque nos últimos dias houve aí aquela fantasia que o governo faz de nós apoiamos as mulheres e vamos ajudar as mulheres, e aconteceu, né, esse congresso, sei lá, esse negócio aí das mulheres lá. E um grupo de mulheres trans acabou manifestando ali, né, como as mulheres trans são tratadas dentro da comunidade, principalmente em combate ao Mátria, eu acho que é Mátria o nome do coletivo de mulheres, né, que são trans excludentes. Mas enfim, vamos primeiro bater um pouco, né, bater um pouco na tecla aqui sobre alguns pontos que serão levantados de uma pessoa específica, que é um tal de Sávio. Vamos ver o que ele tem para dizer sobre as mulheres trans, sobre as pessoas trans. Ele é um homem branco se diz progressista, e a gente já vai entender por que se diz progressista, mas tem algumas ideias aí um pouco que alimentam a extrema-direita. Vamos tentar entender um pouquinho isso daí, que eles realmente alimentam a extrema-direita com esse tipo de posicionamento, né? E eu quero reiterar que em nenhum momento esse vídeo aqui é para atacar o Sávio, ou nem nada do tipo. Não quero que vocês mandem hate. A ideia aqui é bater em cima dessas ideias que infelizmente são muito atrasadas, muito retrógradas, de um grupo muito específico dentro dessa ala que se diz de esquerda, mas a gente vai entender que às vezes lutam contra os nossos próprios direitos. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Vamos assistir o primeiro vídeo aqui, que é facilmente encontrado o perfil dele. Durante muito tempo, gays, lésbicas e bissexuais abraçaram a questão trans e queer como parte da luta LGBTQIAPN+, porque entendia-se que era parte das mesmas demandas políticas e sociais. Mas aí, o transativismo... Não, pera. Gente, eu não quero que esse vídeo fique longo. Mas vamos assistir de novo esse começo juntas. Vamos lá. Abraçaram a questão trans e queer como parte da luta LGBTQIAPN+, porque entendia-se que era parte das mesmas demandas políticas e sociais. E não é, bicha? E não é, tipo, quando que começaram a separar? Olha, gente, a gente tá percebendo um movimento nos últimos anos, desde a pandemia, acho que todo mundo ficou meio brecado da cabeça. Querem separar o Brasil, não sei se você já viu isso, querem separar o Brasil, o Nordeste do Brasil, do Sul do Brasil. Querem separar as pautas minoritárias dentro de uma própria comunidade, que sim, meio que eu acho que é a mesma coisa, né? Não a mesma coisa, tem diversos direitos, diversas especificidades dessa classe trabalhadora LGBT, mas eu acho que é a mesma coisa, sim, não é uma luta separada, não, até porque acho que o T que tá ali no LGBT é de transexual, então talvez seja, sei lá, T de tamanduá, alguma coisa LGBT. Vamos lá. Porque entendia-se que era parte das mesmas demandas políticas e sociais. Concordo, não é. Retiro o que eu disse, amor. Não faz a mesma parte da mesma demanda. Pergunta por quê? Por quê? Não é a mesma parte. Não faz parte das mesmas demandas sociais, porque a demanda social máxima, né, é o fim da exploração. Concorda comigo? Por mais que nos últimos anos a demanda por direitos LGBT seja centrada por mais trabalho dentro do capitalismo, mais direitos sociais dentro do capitalismo, como uma forma de uma reforma, eu acho que a pauta máxima tem que sempre ser a nossa libertação enquanto classe trabalhadora. Porque a partir do momento em que nós temos a nossa libertação enquanto classe trabalhadora, todas as pessoas, todos os grupos minoritários, eles serão libertados. Mas é aí que você se engana, meu amigo marxista. É aí que você se engana. Porque não existe uma classe trabalhadora que seja universal. Não é o homem branco, trabalhador branco que a gente tá falando. Quando a gente fala de uma classe trabalhadora, essa classe trabalhadora tem raça, classe e gênero. Você lembra o nome de algum livro? Leia.
Essa classe trabalhadora tem suas especificidades. E quando a gente fala sobre a história do Brasil, esse país foi construído assim em cima do quê, meu amor? Em cima do corpo de quais pessoas da classe trabalhadora? Que nem eram classe trabalhadora, eram pessoas escravizadas. A gente tem que lembrar que quem construiu, quem alimentou o filhinho herdeiro branco dos latifundiários, dos escravizados e tal. Quem que alimentou, amor? Essa classe? Conte pra mim. As mulheres, as amas de leite, não foi, amor? Então, desde o começo desse Brasil baronil, a gente vê justamente que as mulheres negras da periferia, subjugadas ao poder do homem branco, da grande burguesia do seu tempo, que constroem esse país. E além de tudo, foram elas que não só alimentaram os filhos brancos, mas os próprios filhos dos escravizados também. Exato, amor. Exato, muito bem pontuado. São quem impossibilitou a construção desse país. Porque não fossem elas, nem aqueles que foram escravizados e a sua mão de obra explorada para construir esse país não teriam sido gestados. Exato. E a gente tá olhando isso como no passado, mas está muito diferente hoje em dia, meus amores. Quem é que ainda limpa, lava, faz comida pro trabalhador ir trabalhar? Ainda esse Brasil ainda continua sendo sustentada nas costas das mulheres negras da periferia. Não existe possibilidade da luta ser, separada uma da outra. Fran, por que você tá falando isso num vídeo que fala sobre LGBT? Porque, meus amores, eu quero convencê-los de que nossa classe trabalhadora tem muitas especificidades. Se é que eu não fiz claro ainda? Se fossem as mulheres da classe trabalhadora, nem as cuecas os homens tinham pra lá pra ir trabalhar no outro dia. Porque nem pra isso presta. E digo mais, essas trabalhadoras nem se enxergam como trabalhadoras. Mas vamos lá, temos 12 segundos, né? 12 segundos num vídeo de 2 minutos e de um ciclo de 4 vídeos que a gente vai assistir aqui. E já foi 10 minutos aqui de vídeo bruto só nisso. Então vamos escutar o que esse desdivo, esse desquerido tem pra nos dizer. Segura a mão da classe trabalhadora, amor. Segura a mão da classe trabalhadora. Vamos lá. Mas aí, o transativismo e a teoria queer começaram a propor coisas cada vez mais desconcertantes. Transição de gênero na infância, linguagem neutra. Amores! Ninguém tá propondo transição de gênero na infância! A gente tá vendo isso, ó, de uma pessoa, vocês estão vendo aí, uma pessoa branca, de um homem gay, no auge dos seus privilégios. Daqui a pouco ele vai estar concorrendo a vereador pelo União Brasil. Nossa, mano, agora eu sou muito safado. Exato! Não estamos citando nenhum caso específico, né, amor? Só aí uma coisa que acontece! Gente... Mas ele é progressista. Mas ele é progressista. Ele tá difamando, ele tá alimentando o discurso de ódio da extrema-direita, que acusam tanto nós comunistas, né? Coisa que a extrema-direita? Exato. Daí acusam nós, comunistas, de que nós alimentamos a extrema-direita. Gente, me digam se não tem pessoas que alimentam mais a extrema-direita do que os progressistas sem consciência de classe, do que os progressistas sem consequência de classe, né? Também consciência política, do que as pessoas de esquerda que não querem se politizar, não querem ler um artigo, não querem ler um livro, não querem, odeiam quem faz isso, que dizem que nós somos intelectuais demais, né? Pai, fica me mandando olhar pra câmera. Machista. Coloca isso aí no depois. Machista! Esqueci até o que eu tava falando, vamos lá. Enfim. Vocês estão vendo, né? Amores, me ocorreu que esse trecho não ficou esclarecido o suficiente, né? Então eu estou vindo aqui editar depois de trabalhar. Ó, tô de trabalho ainda. Descabelada, porque... Gente... Por que eu me proponho, tá ligado? Tipo, eu me proponho ficar nessa situação. Editando e gravando vídeo insalubres. Mas assim, meus amores, não existe transição de gênero na infância. Simplesmente não existe. O que a gente luta é que a identidade das crianças sejam respeitadas. Que se um menino que nasceu no corpo de uma biologicamente de mulher quer usar camiseta larga, quer ter cabelo curto, quer performar um gênero qual ele se identifica, que ele tem esse direito. E não necessariamente que vai começar a transição nos primeiros
minutos, pode sim ali ser parado o hormônio da criança quando ela tá na juventude, na parte da adolescência, e mais pra frente, se ela quiser, quando ela se tornar uma adulta, ela querer dar continuidade à transição, ou não, mas isso não é uma transição, isso é só bloquear hormônios. Por quê? Porque isso fica mais fácil depois pra o corpo dessa pessoa trans se desenvolver. E sabe o que é pior? Eu tenho certeza que ele sabe disso. E ele está sendo desonesto. Eu tô descabelada. Sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ouvir mais pessoas trans. Se você caiu nesse discurso fajuto desse cara desonesto, você precisa ouvir mais pessoas trans que entendam como funciona a transição de gênero. Assistam a Samantha do Transmissão. Ela sempre explica como que funciona a transição de gênero. Tanto na infância, quanto biologicamente. Vocês não querem ouvir pessoas trans. E daí basta um homem branco falar. Porque sim, todas as vezes que eu reitero aqui, eu reitero a identidade dele enquanto um homem branco no auge dos seus privilégios, é que ele, no auge dos seus privilégios, está fazendo o máximo possível para tirar direitos da própria comunidade dele, porque ele ainda é um cara branco, que é um traidor da nossa luta enquanto pessoas LGBTs, da nossa luta feminista. Enfim, eu vou continuar editando essa bosta desse vídeo. Redefinição de espaços femininos a partir da autoidentificação. E o pior, gays, lésbicas, bissexuais passaram a ser cisgêneros privilegiados dentro da própria luta que criaram, sendo constrangidos a entregar todo o protagonismo para a questão da identidade de gênero por um transativismo que surge com dados alarmantes e nem sempre fiéis à realidade, como o Brasil é o país que mais mata, a expectativa de vida... Olha só, não. Não, cara, olha, é a cartilha da extrema-direita. Amigo, vamos fazer um chá revelação pra você, que você é de extrema-direita? Vamos aí sair do armário da extrema-direita, talvez, né? Já que a gente tá falando dos LGBT, sai do armário, amigo. Vai pra extrema-direita. Se filia a União Brasil, não é, amor? Se filia a União Brasil? Gays com o Bolsonaro. Senta... Amore. Vamos se assumir? Eu sou mulher conservadora brasileira e estou com Bolsonaro. Da mão dele eu não largo. Com dados alarmantes e nem sempre fiéis à realidade, como o Brasil é o país que mais mata, a expectativa de vida. Não quer dizer que essas pessoas não sofram violências, mas os dados apresentados geralmente não são oficiais. São dados gerados a partir de uma estatística freestyle que mais parecem argumentos para captar recursos para as ONGs que... O nome dessa estatística freestyle, amor, é o IBGE. Mais uma vez, eu tenho que esclarecer para as pessoas que, graças ao índice da MR, isso foi provado que é uma mentira. O índice da MR é o índice da minha rola. Vai se fuder, liberal safado. Você não sabia? O F do IBGE... Não, não tem IBGE não tem F, né? O F do IBGE é de freestyle. Entendeu? Freestyle, que mais parecem argumentos para captar recursos para as ONGs que cuidam desses temas. Para quem tem a orientação sexual diferente de hétero, é muito cara a ideia de homem e mulher. É nisso que está baseada a própria homossexualidade. Querer desestabilizar essas categorias, relativizar como identidade de gênero, logo eu preciso me relacionar com alguém do gênero masculino que pode vir como uma pepeca. Ou seja, há uma ideia homofóbica de eu ter que anular a minha homossexualidade para me relacionar com uma pessoa que se identifica como homem. Amores, ninguém tá... Se você é um homem homossexual que tá me assistindo, ninguém está te obrigando a se relacionar com homens que venham a ter uma vagina. Ninguém está te obrigando, meu amor. Fora a extrema-direita. A extrema-direita tá, pois é. Fora os gays com Bolsonaro, eles estão. Eles usam isso pra deslegitimar toda a glória. Sabe, esse cara, sabe o que ele tá parecendo, amor? Aquele meme do carinha andando de bicicleta, que ele coloca uma vareta assim na roda da bicicleta e ele mesmo cai. Amore, se decide! Amore, vamos estar se decidindo. Por favor. Isso não tem a ver com ser conservador ou reacionário. Você tá certo, isso não tem a ver com você ser conservador e reacionário. Mas sabe o que tem a ver com você ser conservador e reacionário? Todo o discurso também do seu todo o discurso do seu vídeo, cara! Todo o discurso do seu vídeo! Isso não, mas todo o discurso do seu vídeo sim! Sabe o que é pior? É que ele fica com essa ladainha de sou contra o identitarismo e tem gente que cai. Como é fácil, né, amor? Ser homem, ser branco, ter o privilégio de você falar qualquer coisa e você vai ser respaldado porque você é visto como um intelectual pela história brasileira. Não é mesmo, amor? Tô mentindo, amor? Isso tem a ver com dizer eu sou gay, eu quero trabalho, eu quero respeito, eu quero oportunidades iguais.
Então se organize enquanto classe. Ó, fica aí uma ótima propaganda no meio do vídeo, momento propaganda. Se organize. Se organize no PCBR. Se organize na UP. Se organize no sindicato. Se organize no pessoal. Esteja organizado. Se você quer lutar contra que a gente tenha mais trabalho, que a gente seja visto como gente, se a gente quer mais trabalho. Contra o quê? Contra que a gente tenha mais trabalho, você falou. Eu falei contra? Nossa, abafa. Tá, chega. Ó, vocês entenderam? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Ninguém aqui é criança, todo mundo aqui entendeu. Que é gays com Bolsonaro mais progressista. Tô certo ou errado? Vamos lá. Mas vamos ver mais chororô, né? Porque um homem branco, ele quer ter o direito de falar bosta, como se tivesse, assim, carregando o rei na barriga, né? O rei na barriga. Pega um pouco de água pra mim. O homem, branco, ele quer ter esse direito. Mas as pessoas de esquerda não podem falar nada. Não pode falar nada, porque mimizenta é nós. Identitário somos nós. Segundo essa galera, isso daí. Vamos lá. Ele foi atacado, gente. Nem direita e nem esquerda. Só direita, né? Mas ele foi atacado pela esquerda. Vamos entender por quê? Vamos entender por quê? Eu geralmente sou mais atacado pela esquerda, e eu entendo o motivo. Eu critico que o campo progressista virou uma disputa de quem sofre mais. Nossa, a disputa... O campo progressista virou uma disputa de quem sofre mais, realmente. Eu quero entender exatamente, assim, o que ele quer dizer com essa disputa de quem sofre mais. Porque, sim, tem pessoas dentro da classe trabalhadora com suas especificidades, como a gente começou esse vídeo aqui, que, sim, vão ser mais precarizadas, ter a mão de obra mais precarizada, a vida mais precarizadas que outra dentro da classe trabalhadora. E falar sobre isso é uma disputa de quem sofre mais? Não, meus amores. Não é uma disputa de quem sofre mais, pelo amor de Deus. Quando que a gente falar sobre nossos problemas, sobre a nossa especificidade, sobre como as coisas acontecem dentro, às vezes, do próprio movimento LGBT, porque não é incomum, meus amores, que pessoas do próprio meio LGBT sejam transfóbicas. Já viu, amor? Os gays com o Bolsonaro do movimento LGBT que são transfóbicas, eu já vi. Gente, nossa, perfeito. Vou lembrar do meu querido amigo e camarada, que eu não vou dizer o nome, meu querido amigo e camarada, que... Ele foi a primeira vez no movimento LGBT, ele é um homem não branco, né? Ele é não branco, né? Ele é um homem não branco da comunidade LGBT, pobre, que foi numa parada LGBT. Foi numa parada LGBT e a galerinha, os playboyzinhos, os homens brancos gays, falaram que, nossa, estavam aceitando qualquer um mesmo, só porque ele tava com um calçado que não era de marca, que era um calçado velho. As pessoas pobres podem ser LGBTs. E isso acontece dentro do próprio movimento do LGBT. Falar sobre isso não é falar quem sofre mais, é falar sobre a realidade. Aliás, vamos ter até uma discussão sobre, por exemplo, uma mulher branca de classe média também vai sofrer machismo e misoginia por ser mulher. Mas um homem negro da classe trabalhadora vai ter a mão de obra muito mais precarizada, a vida muito mais precarizada do que essa mulher branca de classe média que ainda tem que vender essa mão de obra para continuar existindo. E falar sobre isso é uma disputa de quem sofre mais? Não, é um diagnóstico da realidade de que esse Brasil tem uma história que, além de ser construído a partir do ódio da violência contra a mulher, também foi construído a partir do ódio, da violência e da exploração também dos corpos negros das classes trabalhadoras. Eu geralmente sou mais atacado pela esquerda, eu entendo o motivo. Eu critico que o campo progressista virou uma disputa de quem sofre mais. Mas essa semana foi diferente. Por causa do atentado ao Charlie Kirk, eu disse que nós do campo progressista deveríamos ser os primeiros a denunciar o extremismo que ocorre do nosso lado. Foi o suficiente para grandes influenciadores de direita começarem a me atacar. O cara prega que tem que matar a gente, que tem que armar eles pra matar a gente, daí depois a gente não pode ter ódio e comemorar quando ele morre. E digo mais. Nem foi nós que matemos. Não foi nós que nem escutiemos, amor. Foi uma pessoa de extrema direita, possivelmente, pelo que tudo indica. Um de extrema direita que não gostava do Kirk por causa que ele não era de extrema direita o suficiente. Ele não era o suficiente. Tanto que ele apoiava Israel no contra a Palestina. Então ele não era nada o suficiente. Mas tá. Mas quem que é o culpado disso? Quem que é o extremo aí? Nós. Eles estão se matando entre eles.
cara pregar todo tipo de ódio contra a gente, os extremos somos nós que estamos reagindo. Nunca compare a violência do oprimido com a violência do opressor. No caso, os dois são opressores e os dois estão se auto-oprimindo. E a culpa é quem? Claro que é os extremos da extrema-direita, da esquerda, né? Mas eu digo, nunca compare. A esquerda aqui está sendo oprimida, está sendo violentada dia sim, dia também por esses desgraçados. A gente tem todo o direito de ter ódio, de reagir a isso. Sim. Você tem que fazer uma crítica a gente, então tem que fazer a crítica que não fomos nós que tivemos organizado supostamente pra matar ele. Isso acontece porque para eles é muito importante divulgar todos os prints e mensagens de extremistas de esquerda para dizer que todos nós somos assim. Então quando surge um moderado, para eles representa um perigo. Acontece o mesmo do lado da esquerda. É preciso o tempo inteiro divulgar pessoas de direita, fascistas, nazistóides, para dizer que todas as pessoas de direita são assim, o que também não é verdade. Por isso eu tenho dito que nós precisamos despolarizar. A maioria das pessoas, tanto de esquerda quanto de direita, são pessoas boas, que trabalham, que têm família, que não querem dividir a sociedade em dois blocos, que não dialogam. Existem extremistas em todos os lados, em todos os tempos. Por isso eu digo, fuja dos extremos. Despolarize-se. Gente, sabe o que eu descobri no perfil dele? Que ele tem até um perfil dizendo pra despolarizar. O cara realmente acredita que existe polarização no Brasil. Amor, é tipo, direita contra a extrema-direita. Uma luta de classes, meu cara. E tem polarização. Polarização pra onde, meu Deus do céu? Isso que não cabe na minha cabeça. É a direita lulista e a extrema-direita. Nós somos tão influentes no debate que todo mundo virou de extrema esquerda. Extrema esquerda. Extrema Na esquerda. outra, a gente é tão irrelevante que não vale nem a pena falar da gente. Mas daí não, tá tudo polarizado. Porque de um lado tem os fascistas e do outro tem Os ultrafascistas. Existem extremistas em todos os lados, em todos os tempos. No nosso caso, da extrema esquerda, a gente quer, amor. Olha só, escute. Não sei se você conhece o projeto da extrema esquerda, mas a gente quer que as pessoas trans não morram na rua. Eu sei, amor, eu sei. Não, amor, eu sei. Eu fui longe demais. A gente quer que todo trabalhador tenha casa e comida, amor. Eu sei, amor, eu tô revendo esses meus conceitos, porque é muito extremo. Como assim, todo trabalhor? Não dá de mediar? Tipo, uns trabalhadores comem, outros não? Não, né? Pois é. Eu tô pensando um pouco nisso. Cara, ninguém pensa no empresário, amor. Esse que é o problema. Eu tô começando... Ninguém pensa, amor. É dois extremos. É o extremo da extrema-direita, que quer que todas as mulheres não brancas e que não têm úteros morram. E a gente quer que todas as mulheres que não têm útero, que têm útero, que são brancas, que não são brancas, tenham direito ao trabalho e uma vida digna. É os dois extremos, amor, meu Deus. Meu Deus do céu, a gente é muito extremista mesmo. O Brasil se perdeu na polarização. Despolariza. Despolarize! O Brasil que eu quero é um Brasil despolarizado. Despolitize. Nem comunismo e nem capitalismo. Tem que medir. Despolarize-se, meu amor. Como é fácil pra um homem branco dizer pra gente se despolarizar. Como é fácil, Ele vai cara. reclamar que tá chamando ele de homem branco. Eu tenho orgulho dos meus antepassados alemães que vieram de longe pra cá, procurando o melhor. Conquistaram essas terras. Ai, meu Deus do céu, que engraçado. E daí, dito isso, meus amores, vocês já conheceram a figura, né? O vídeo tá com mais de 20 minutos, meia hora, talvez, mas vocês já conheceram a figura, né? Agora a gente vai pro ápice que fez com que euzinha, Muazinha, viesse aqui gravar esse vídeo. Por quê, meus amores? Porque o Divo, o desquerido, o Desdivo, ele fez um vídeo que, assim, se o cara nem fazia questão de dizer que tava do nosso lado, na luta das mulheres, do lado das mulheres trans, né, que somos mulheres, o cara, ele não quer mais esconder. Vamos entender um pouco mais o que aconteceu? De novo, contextualizando pra você aí que tem aí a mente destruída por causa do TikTok, por causa dos Reels no Instagram e por causa dos Shorts. Eu vou retomar o que eu tava falando, porque esse vídeo tá sendo feito. Amores, houve um negócio de mulheres, né, que tem apoio do governo federal. Essa ladainha do PT pra dizer estamos apoiando as mulheres do governo, né? Enquanto isso, as mulheres continuam morrendo em massa na mão dos seus parceiros. Não temos moradia digna, não temos trabalho digno. Nossos filhos não são cuidados pela sociedade como deveria ser. E coisa e tal, né? Enfim. E nesse movimento das mulheres, houve algumas mulheres trans que estavam ali protestando contra o Mátria. O que é o Mátria?
Não quero saber. Eu, infelizmente, tive que procurar, porque eu vim aqui, né, me humilhar pra alegrar vocês, pra trazer informação, né? Uma informação descontraidinha. Que nem falou uma amiga minha. Eu me sujei no lodo. Eu fiquei me enxafurdando na bosta. Que nem a Jules, com aquele dia em cima da bosta cavalo. Fiquei me enxafurdando na bosta. Não estou falando nada aqui, né? Que não esteja lá no perfil delas, o extremo ódio e extrema aversão que tem com mulheres trans. Mas aqui nesse perfil, no matriarcado da minha casa, do meu perfil, a gente acolhe mulheres trans, sim, senhor. E digo mais. Vamos ver o que esse tio falou. Não. A transfobia não. Um grupo de travestis hostilizando e encurralando mulheres na parede. Meu Deus, amor. Amor é os extremos, amor. As mulheres trans. Amor é os extremos. Despolarize-se, amor. Despolarize. Não, a transfobia não, por favor. Cadê o meu direito de mulher de ser transfóbica? Tá falando isso só porque eu sou mulher? Machista. Misógino. Cadê meu direito de mulher de ser transfóbica? Para, né? Tão tirando meus espaços de ser transfóbica? Fim dos tempos, amor. Fim dos tempos mesmo. Fim dos tempos. Isso ocorreu numa conferência para tratar sobre os direitos das mulheres. Meu Deus. Ai, que tristeza. Num dos momentos de violência, a representante da Mátria, a Marielle, é chamada por uma travesti de rapaz. Isso porque ela é uma mulher que tem cabelo curto. Ser mulher não é colocar uma peruca, usar batom e salto alto. A ideia de performar o que é mulher é o machismo e versão colorida. Gente, não, olha só. Olha só. O feminista, como muito bem disse a nossa querida camarada diva Michele das Travas da Vida, falou bem assim, feminista radical, é isso que ele é, um feminista radical. Porque um homem, olha só, mulheres, vocês aí que são feministas, vocês aí feministas trans excludentes, tem que vir um homem aqui pra defender vocês? Sabe o que eu acho que vocês tinham que fazer, feministas radicais? Não tiverem esse homem na página de vocês. Fica aí uma dica pra Mátria, né? Olha, esse homem tá ensinando vocês o que é feminismo. Vocês não são contra isso? Feministas liberais, por que vocês não estão no perfil desse cara aqui falando pra ele calar a boca? Porque ele tá ensinando a gente o que é feminismo. Vocês não acham isso um pouco esquisito? Segundo vocês, né, se for seguir a cartilha de vocês, homem não tem que estar se metendo nos nossos assuntos. Por que esse cara tá no perfil da Mátria? São contra as mulheres trans. Mas homem branco pode falar. Acho um pouco esquisito, mas ok. E de fato, se supostamente isso aconteceu, né, das mulheres ali, travestis, transexuais, estarem chamando ela de cara, alguma coisa assim, ok, um errado não faz dois certos. Até então, não vi vídeo disso, né, supostamente isso aconteceu, está errado de toda forma, mas a gente precisa lembrar que a Mátria é necessariamente no seu cerne uma organização de mulheres que é trans excludente, que pauta o que é feminino e o que é masculino através das genitais, através dessa performidade que ele mesmo falou no vídeo dele, né? Então, se existe mesmo uma performidade, uma coisa assim, e elas querem excluir quem não performa o gênero como elas, até de ter um útero como elas, isso por acaso é bem identitário, não é, amor? Mulher pra elas é só o que tem útero? O que tem útero é mulher. E se não tem útero, não é? Isso parece pra mim bem identitário. Mas não sei se parece pra você, amor. Pra mim parece um pouco identitário. Mas ok, né? Se isso realmente aconteceu, eu acho que realmente é errado. Sabe o que eu acho mais errado? As mulheres trans estarem lutando pelos direitos delas e serem mal recebidas, estarem ali combatendo a transfobia e, estão encurralando mulheres na parede. Vejam como essas mulheres estão descontroladas. É o patriarcado de glitter. As mulheres têm demandas relacionadas à maternidade, a jornadas duplas ou triplas de trabalho, estarem sempre sobrecarregadas porque o trabalho do cuidado sempre sobra para elas, a violência contra a mulher que ocorre fora e dentro de casa. Ou seja, as mulheres têm muitas demandas para tratar e elas precisam ter... Ele tá errado, amor? As mulheres realmente têm muita demanda para tratar. E as mulheres trans também. No final, tudo que é mulher, tudo que é passível de violência, é subjugado ao poder de uma sociedade que é patriarcal. Por que é que a gente precisa separar e dividir essas lutas?
quando nos colocam uns contra os outros dentro dessa sociedade, porque é isso que tá acontecendo, tá, meus amores? Quando esse desquerido fala uma baboseira enorme dessa, sem fim, em 3 vídeos que a gente assistiu, a gente tá vendo isso acontecer de novo nos separarem. E quem é identitário, no final das contas, como eu já reiterei aqui, são eles. Por que é que a gente tem que estar separado nessa luta? Sabe a porcentagem de pessoas trans no Brasil? Não é nem mulheres trans, são pessoas trans no Brasil. Menos de 2% de pessoas trans no Brasil. Gente, a gente vai ficar se descabelando entre nós, mulheres biológicas, e mulheres trans. Gente, eles não são, essas pessoas trans não são os nossos inimigos. Sabe quem é nossos inimigos? Taxa alta de desemprego, não ter moradia popular. Essas pessoas trans não terem o acolhimento que elas merecem. O verdadeiro inimigo nosso, enquanto mulheres, é o capital. Os nossos inimigos são essas pessoas, é a grande burguesia. Não são as pessoas trans, gente. Daí, uma porcentagem massiva de mulheres estão sendo convencidos com esse discurso que tanto a extrema-direita quanto alguns progressistas de direita estão falando, de que os nossos inimigos são, gente, 1% da população. Sério isso? Que vão ficar nos colocando uns contra os outros? A gente não tá contra, a gente tem que estar junto na luta por direitos. Na luta por mais direitos, sim. As mulheres, sim, carregam esse Brasil nas costas. As mulheres, sim, cuidam dos filhos da classe trabalhadora. As mulheres, todas essas coisas. Mas e por que isso necessariamente tem que excluir as mulheres trans? Porque elas não são tratadas diferente, gente. E se for pra gente pensar, gente... Amores, a gente tá falando aqui de pessoas que vivem até os máximo 40 anos. O nosso maior inimigo tem que ser a classe dominante. A classe que se apropria, que rouba o trabalho da classe trabalhadora. E principalmente o trabalho das mulheres da classe trabalhadora. Nós somos quanto por cento da população brasileira? E a gente vai realmente se opor contra essa minoritária pessoas que estão em empregos terríveis. As mulheres trans, por exemplo, estão majoritariamente em trabalhos sexuais. A gente vai realmente se opor? Contra essas pessoas que a gente precisa brigar? Eu chuto que não, gente. A gente tem que se unir com essas pessoas, porque a gente também é menosprezada, a gente também tem nossa mão de obra precarizada. Vós, homens que se identificam como mulheres, não deveriam ter espaço numa conferência para discutir direito das mulheres. Um homem pode se identificar como mulher, mas o privilégio de ser homem não vai desaparecer por causa disso. Na verdade, corre o risco dele exercer esse privilégio competindo com mulheres biológicas nos espaços que são delas. Uma travesti tem força de homem. Olha só, cara. Se você fechar bem o ouvido assim e ficar só escutando, você fala, cara, é o Nicolás Ferreira que tá falando isso. É o vídeo médio do Nicolás Ferreira. Deixa eu ver, o Mamãe Falei, né? Tem uma dica pra todos aí. Eu ouvi de um grande camarada que sempre que a Globo defender alguma coisa, você tem uma coisa pra... Porra. Eu vou citar a frase de um grande camarada aqui. Se você quer saber se o que você tá defendendo tá certo, é só você ver se a Globo defende o contrário. Se ela defende o contrário daquilo que você defende, então você tá certo. Mas se isso não acontecer, repense. Eu vou reformular ela só um pouquinho para caber aqui. Se a extrema-direita tá falando a mesma coisa que você, repense. Total, amor, total. Ai, gente, eu vou só deixar falar. Fala. Em altura de homem e é capaz de produzir violência como um homem. Você já viu mulheres invadindo passeata trans? Não, é sempre o contrário. São trans invadindo os espaços das mulheres. E é sempre contra as mulheres. Você já viu homens trans lutando para acessar o banheiro masculino? Homens trans lutando pelo direito de lutar boxe com outros homens? Então por que travestis querem tanto... Ai, chega, tá. Já chega. Acabou. Amores. Não vou mais assistir, desculpa a tortura de hoje, né? Porque às vezes eu trago aqui só coisas boas. Tipo, eu trago café com Deus Pai, né? Café com teu pai. Todo mundo aqui amou, eu vi os reacts ao vivo, todo mundo do chat feliz. Eu, nossa, que felicidade de estar reagindo a esse vídeo. Mentira, gente, todo mundo odeia quando trago essas coisas. Terrível. Mas, amores, vamos começar a pensar quem são realmente nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos de classe? Eu chuto a dizer pra vocês que as mulheres trans e as mulheres
no final, todas mulheres, a gente precisa lutar contra um inimigo comum. E esse inimigo comum, meus amores, é a classe que nos domina, é a classe em que se apropria da nossa mão de obra, é a classe em que se beneficia com o corpo das mulheres continuarem sendo violentados, com a mão de obra da classe trabalhadora continuar sendo inferiorizada e barata. É essa burguesia. Quem se beneficia com isso? Se existe aquele 1% que realmente é perigoso, não são as mulheres trans, não são as pessoas trans, são a grande burguesia. E vamos lembrar que 0,3% desses 1% da população brasileira, ou seja, em média de 200 mil pessoas, um pouco menos, né? 0,3% dessa fatia, dessas 200 mil pessoas, chegam até os 57 anos dessas pessoas trans. Então, 0,3% chegam até os 57 anos. A média de vida é muito baixa dessas pessoas. E a gente vai, nós, oprimidas, nos pôr contra outro oprimido. Por quê? Por identitarismo? Isso é identitarismo no final das contas. Isso é identitarismo. É lamentável que a gente veja isso acontecendo, e principalmente que vindo de um progressista. Principalmente vindo de uma pessoa que deveria ser nossa aliada da comunidade LGBT, de um homem homossexual. Então, a disputa continua. A disputa continua agora e vai continuar depois de uma sociedade em que a gente conseguir conquistar, onde todos os trabalhadores estejam exercendo suas plenas capacidades de construir um Brasil melhor, né, no socialismo. A luta ainda vai continuar, porque a classe trabalhadora vai continuar com essa mesma, infelizmente, com essas raízes na grande misoginia, com as raízes na homofobia. Aliás, né, a homofobia, ela é filha da misoginia, filha do ódio contra a mulher. Enfim, meus amores, a gente tem que saber quem que são os nossos inimigos. E nesse caso, não são as mulheres trans. Nossos inimigos são e continuam sendo o grande capital. Enfim, mais alguma consideração, minha paixão? Não? Então é isso, meus amores. Organizem-se, classe trabalhadora. Organize-se, mulher. Tá? Mulher trans, organize-se também. Vamos estar todas organizadas, por favor, todas juntas. E se você, por um acaso, é mulher e se deixou ser convencida com esses vídeos desse cara, cogitou a ideia de alguma dessas ladainhas que ele falou aqui, eu te convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho, o das nossas camaradas mulheres trans que estão na luta, como a Michelle, como a Samantha do Transmissão. Os vídeos, os perfis delas estão aqui na tela para vocês verem. Então, conheçam o trabalho delas, que estão aí desmentindo muitas vezes os argumentos biológicos e científicos dessas pessoas contra nós, mulheres da classe trabalhadora. Enfim, organize-se, classe trabalhadora, organize-se, mulher. A gente não tem nada a perder na Revolução Socialista, a não ser os nossos grilhões, camaradas. Até a próxima. Viva a tropa do batom da bala. Machista. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse: machista! Foi eu falar isso que o homem se encolheu todo e ficou quieto.